Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, Jeová. Boa noite você que se encontra na sua casa, no seu lar. Boa noite você que está assistindo a esta live. Obrigado a você por estar assistindo no YouTube. Hoje estarei trazendo uma palavra de entendimento para nossas vidas, que eu vou dizer sobre palavra sugestiva, hipnose coletiva. Palavra sugestiva, hipnose coletiva. Gostaria que vocês pudessem prestar bastante atenção no que vai ser dito hoje. Hoje a venda espiritual estará caindo por terra. Hoje o nosso Senhor, nosso Deus Jeová, estará sendo glorificado. O Senhor Jesus estará sendo glorificado na nossa vida. O Espírito Santo de Deus estará sendo glorificado em nossas vidas. Porque Deus, Ele quer salvar a todos. O Senhor, nosso Deus Jeová, Ele não tem alegria na morte dos ímpios. Assim diz a palavra do Senhor, que no qual Ele deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Nós sabemos que nós estamos aqui somente de passagem. Nós sabemos que a nossa estadia aqui, por mais que nós vivamos aqui 100 anos, esse tempo é muito curto, esse período é muito curto, porque nós temos uma vida eterna na presença do Senhor Jesus. Quando nós damos ouvidos à palavra do Senhor, quando nós passamos a acreditar, a ter fé, e quando nós fazemos a vontade do Senhor, é certo que o Senhor nosso Deus, como já planejou no projeto de salvação, que é através do vosso Filho Jesus Cristo, Ele coloca a nós dentro de seu apreço. Ele nos coloca dentro de sua família, que no qual, conforme nas pregações anteriores, conforme vocês têm assistido, têm visto, o Senhor nosso Deus, Ele nos coloca como filhos. Filhos a este que no qual estaremos recebendo do Senhor a coroa que Ele estará colocando sobre nossas cabeças. Coroa esta da vitória, coroa esta que no qual nós estaremos sendo coroados pelo Senhor Jesus Cristo. Mas é necessário eu e você entender que para ter a salvação nós temos que crer. Hoje nós vamos ver aqui como que o inimigo tem feito, tanto na minha quanto na sua vida, algo para trazer a falta de entendimento aos nossos olhos. Pois a Bíblia vai nos falar, vai dizer que o inimigo deste século está colocando vendas espirituais. Se nós pegarmos a palavra do Senhor, começar a buscar a Deus, conforme nós temos que fazer, o entendimento que vem sobre a sua cabeça, sobre o seu entendimento, que é dado pelo Espírito Santo, faz com que esta venda caia por terra. Faz com que esta venda caia por terra. Irmãos, estarei orando, e este será o tempo que você terá na sua casa, no seu lar, para pegar a Bíblia e assim examinar juntamente comigo, para que vocês venham ter o entendimento da palavra do Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai querido, Senhor Jeová Todo-Poderoso, estamos na Tua presença, ó Pai, nesta noite esta maravilhosa, Senhor, aonde encontramos
um momento, Pai querido, para poder estar junto com o Senhor. E neste momento, Pai querido, eu peço que os anjos venham em nosso favor, que possam estar acampando em nossa casa, no nosso lar, que o Espírito Santo venha sobre nós, trazendo o entendimento da palavra de Deus em nossa vida, em nossa mente, em nossa consciência. E que a Tua palavra, Senhor, possa trazer mais uma vez aquela alegria de estar seguindo rumo a Jesus Cristo, onde muitas pessoas pararam pelo caminho, e que possa trazer o avivamento na vida de cada um de nós. As pessoas que desistiram da caminhada, pois que voltam. Eu lhe peço, Senhor meu Deus, que traga o entendimento às nossas vidas, que possa trazer, Senhor, a alegria de estar seguindo, trazendo a coragem, a determinação para cada um de nós. Abençoa-nos, Senhor, as nossas finanças, abençoa o nosso trabalho, abençoa, Senhor, tudo aquilo que fazemos em prol da Tua obra. Abençoa, Senhor, a cada porta aberta que se encontra nesta cidade, que no qual tem pessoas alicerçadas na Tua palavra, que pregam a verdade, fazendo a Tua vontade, que estas pessoas sejam abençoadas por Ti. Abençoa, Pai querido, nossos vizinhos, nossos entes, amigos e queridos. Abençoa, Senhor, a nossa parentela. Abençoa, Senhor, a nossa cidade. Eu lhe peço, Senhor meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, traga, Senhor, entendimento a quem Te busca. Traga o entendimento, Senhor, aquelas pessoas também que Te rejeitam, para que elas possam ter em sua vida a graça do Senhor Jesus Cristo para a salvação. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, palavra esta de hoje, uma palavra forte, uma palavra de entendimento, uma palavra que vai libertar vidas, libertar almas cativas. Nós temos que entender que nós vivemos em um tempo onde muitos pensam igual, falam igual, agem de forma por igual. Nós vivemos num sistema onde pessoas estão sendo presas pelas garras do inimigo, presas pelo sistema que o inimigo coloca em nossas vidas, para prender a sua vontade de prosseguir em frente. Ele quer te cegar de tal maneira, de tal forma, que venha ceifar a sua alegria de buscar o Senhor. Nós vivemos como houvesse uma hipnose coletiva. Sim, uma hipnose coletiva. E muitas das vezes nós aceitamos o pecado como se fosse algo normal em nossa vida, chamando o errado de certo e vivendo sem questionar. Muitos, em determinadas épocas do ano, vamos dizer, eu vou citar aqui, por exemplo, o Carnaval. Carnaval é uma festa que o próprio nome já diz, festa da carne. Muitas pessoas se envolvem naquele ritmo dançante, uma magia que no qual traz a libertinagem na vida de muita gente. É uma magia que no qual nós ficamos presos. Eu já disse isso aqui antes. Aonde as pessoas se libertam durante 4 dias, fazendo aquilo que está na sua telha, vamos dizer assim, na sua mente.
aonde as pessoas fazem coisas erradas achando que aquilo ali é normal. A Bíblia nos fala para que os homens não vistam roupas de mulheres, e assim também as mulheres não vistam roupas de homens. É a Bíblia que fala. Mas pessoas se traz a libertinagem em sua vida, indo de contra a palavra do Senhor. Mas é normal. Vejamos que nesta época muitas pessoas se relacionam com várias pessoas em uma única noite, trazendo em si aquilo que a Bíblia fala sobre a prostituição, fornicação. Isso é errado aos olhos do Senhor. Mas, durante esses 4 dias, isso é normal. E as pessoas estão aceitando essa normalidade do pecado, pois a venda ainda não foi arrancada. Podemos entender que também no Natal, que muita gente acha que Natal é Papai Noel e troca de presente. Se você perguntar para uma criança, ela vai achar que Natal é ganhar presente, não é assim? Mas nós entendemos que esta festa, todos aqueles que têm conhecimento da palavra do Senhor, vai saber que o Senhor nosso Deus, Ele não deixou data de nascimento do seu filho. Isso foi algo que foi colocado juntamente com a festa da colheita e com a adoração do Deus Ra. E aonde eles aproveitaram e colocaram também no dia 25 de dezembro, a adoração do nascimento, da data de nascimento do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos dá indícios sobre a questão da estrela que aparece naquele tempo e aparece até nos dias de hoje. Dá indício daqueles 3 reis magos que levaram os presentes para o Senhor Jesus Cristo. Fala sobre a manjedoura. Dá tantos detalhes do nascimento de Jesus, mas a data não se encontra na palavra do Senhor. Mas nós podemos entender que há uma certa magia, uma certa, vamos dizer assim, hipnose coletiva, de que a gente entra naquele clima festivo de Natal, onde as pessoas fazem a sua ceia, onde as pessoas ficam mais amorosas, convida as pessoas para virem ceiar. Vem depois o final do ano, aquela hipnose coletiva de que vai melhorar o ano que vem. Vejamos bem que a Bíblia nos fala que nos finais dos tempos as coisas iriam estar piorando, e eu achar que o ano que passou é ruim, o ano que vem vai ser melhor. Tudo bem, nós temos que ter sonho, nós temos que ter esperança. Mas a Bíblia nos fala que para a gente ter esperança em quem? Na vinda do Senhor Jesus. Porque a Bíblia nos diz que nos finais dos tempos estaríamos passando por aquela da tribulação. Jesus fala sobre os princípios das dores. Nós sabemos que muita gente estará passando por esses problemas. Então a tendência é cada vez mais piorar. A Bíblia nos fala sobre os corações endurecidos. A Bíblia nos fala sobre a venda espiritual que o inimigo, Satanás, está colocando na vida de muitas pessoas nos dias de hoje. Nós entendemos que há uma hipnose coletiva. E eu achar e acreditar que o homem estará trazendo a solução no momento que eu estarei lá, indo em outubro, está votando para um presidente que vai trazer melhorias para o país, no qual vai trazer soluções e que tudo vai ficar muito bom. A Bíblia nos fala do anticristo, no qual estaria trazendo a solução de todos os problemas. Durante 4 anos a bonança e depois perseguições e morte ao povo do Senhor. Então a tendência é piorar. Mas as pessoas estão cegas, não conseguem enxergar, não conseguem entender
estas coisas que estão sendo faladas, onde poucas pessoas ainda estão se levantando para poder mostrar a verdade deste século. Onde muitas pessoas, a grande maioria, estão preocupadas com muitas outras coisas, de menos falar a verdade. E assim também tem muitas igrejas. Nós vamos dar continuidade a essa pregação nesta noite. Você que está em casa, fique atento. Achando que estão livres, mas presos em um sistema que controla os pensamentos. Justamente. Nós podemos entender, vamos ver agora uma coisa mais palpável para a gente poder entender. Quando nós sentamos na frente de uma televisão, passa uma propaganda de um refrigerante, você já pensou na Coca-Cola, não foi? Pois bem, isso que vão colocando em nossa mente a cada vez que nós vimos uma propaganda. Música, por exemplo, na rádio, aquela música tal, da música chiclete, não é assim? Então, automaticamente a gente aprende, por tanto ouvir, carro passando na rua, tocando, nas rádios, televisões, propagandas. Isso é uma hipnose coletiva, no qual leva você, se possível, até cantar uma música secular. Pois isso está acontecendo. Podemos entender sobre as questões das mensagens subliminares. Agora colocar um nome bonitinho, que é o tal do easter eggs, que tem muitos em jogos, e agora também tem em filmes. Isto é uma forma de estar programando o seu cérebro para que a indústria faça de você um grande consumidor daquelas coisas. Hipnose coletiva. Vejamos aqueles programas de televisão onde as pessoas, o apresentador expõe problemas, situações adversas, onde há polícia, muitas das vezes uma morte, e eles ficam martelando aquilo durante o tempo todo, a semana inteira. Aquilo ali está condicionando o seu cérebro para que você seja uma pessoa ruim, uma pessoa vingativa, para que quando você estiver próximo de qualquer situação que seja, você vai instintivamente tomar atitudes contra alguém que está fazendo uma transgressão. Nós podemos ver e entender que nas grandes cidades, quando um bandido ele vai surrupiar algo de alguém, que é o furto, outras pessoas vão atrás, correm, pegam aquela pessoa, batem nela até linchar e matar aquela pessoa. Mas o Senhor nosso Deus, Ele fala para que nós venhamos a amar ao próximo como a ti mesmo. Como assim a palavra do Senhor nos mostra, Ele nos fala. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas essas coisas estão sendo mudadas no nosso pensamento, no nosso caráter, porque nós estamos dando mais prioridade às coisas do mundo, mas o sistema do mundo está fazendo com que nós venhamos a não ter o amor por mais ninguém, fazendo com que nós venhamos a ter o consumismo e assim fazendo com que as pessoas venham a ter em si aquele prazer de estar consumindo tais produtos, que no qual nós vemos muitas das vezes, até na internet, no YouTube, pessoas se mostrando aonde comprou um produto caríssimo. Isso chama ostentação, também um pecado. Nós estamos cercados em volta de tantas coisas erradas, mas nós não estamos percebendo, porque falta o conhecimento da palavra de Deus em nossas vidas. O inimigo está conduzindo coisas, fazendo com que nós venhamos a estar andando, sendo conduzidos por ele, para que nós venhamos a perecer. Estou tomando um determinado cuidado para falar, para que vocês entendam, né? Porque é uma
palavra complicada. A hipnose funciona quando alguém perde a consciência cristã. Sim, isso mesmo. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós buscamos a sabedoria que é dada pelo Espírito Santo, quando nós buscamos a palavra do Senhor, que no qual nós sabemos que é uma palavra viva e ela tem resposta para todos os nossos problemas, nós vamos nos alicerçar na palavra quando nós tivermos um problema de entendimento, quando nós tivermos de ir em uma igreja que no qual a palavra é dada, se eu não conseguir entender, eu marco, eu vou chegar em casa, vou estudar, vou ler, vou pedir a alguém que possa me trazer o entendimento, mas o inimigo não quer que você vá buscar o Senhor. O inimigo não quer que você vá buscar o Senhor numa leitura da Bíblia. E muitas das vezes, até numa live como esta, pessoas entram, olham e passam adiante. Porque não quer assistir, não quer ver, porque o inimigo não deixa. Porque já foi colocado em sua mente, cauterizada, que a palavra do Senhor é chata e enjoada. A realidade é essa. Chato e enjoado. Quando a pessoa para de buscar a Deus, quando a pessoa deixa de pensar pela palavra do Senhor, a pessoa passa a viver pelo que vê e pelo que sente, mas não busca ao Senhor nosso Deus Jeová. Agora abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 18. Efésios, capítulo 4, versículo 18. Vamos ver o que vai ser dito, o que vai ser falado para nós. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Vejamos que entenebrecido, qual o significado dessa palavra? Entenebrecido nos entendimentos significa que se tornou escuro, sombrio, coberto por trevas, ou que perdeu a claridade. Quem é essa claridade? É o Senhor Jesus Cristo, pois Ele diz: eu sou a luz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. O Senhor Jesus Cristo é a luz, Ele que clareia, Ele que ilumina a nossa vida, o nosso ser, a nossa vontade. Quando o Senhor Jesus ele vem e entra em nossa vida, Ele traz a clareza de quê? Das coisas obscuras que estão no mundo. Há um sistema do anticristo neste mundo, fazendo com que você perca a vontade de buscar o Senhor. E é contra isso que nós estamos lutando. Pois a Bíblia nos fala que poucos são os ceifeiros e que o inferno tem que ser tomado à força. Nós temos que lutar, falar da palavra do Senhor. Mesmo que quando nós confrontamos a outras pessoas, mas que nós temos de entendimento, nós temos que falar, mostrar aquilo que está acontecendo. Vejamos que pessoas com a mente entenebrecidas são mentes cauterizadas na escuridão. Muitas das vezes, pessoas nesse ritmo começam a sentir problemas de saúde, como depressões, onde essa depressão vai te trazer comichões nos ouvidos. O inimigo vai começar a soprar na sua vida que você não é capaz, pois que você não é ninguém. Vai colocar uma tristeza tão grande no seu sentimento que você
vai se achar uma pessoa totalmente fora do contexto daquilo do Senhor, e você vai começar a pensar em suicídio. É um dos últimos estágios da presença maligna na vida de alguém. As pessoas começam a se julgar, começam a olhar para si e dizer que Deus não me quer. Mas é onde você se engana. Aonde nós precisamos de pessoas alicerçadas na palavra, para que nós venhamos a estar pedindo ajuda, para que tragam a palavra de alimentos, de alegria para a nossa vida, dizendo que você sim é capacitado pelo Senhor Jesus, pelo Senhor nosso Deus, o Espírito Santo te dá um entendimento. Erga-se, levanta. Da mesma forma que Deus disse a Eliseu, para que ele saísse da caverna, pois ele achou que ele iria morrer na mão de Jezabel, pois ela estava matando todos os profetas. Homem este que a palavra do Senhor estava na boca dele, o que aquele homem dizia acontecia, e ficou com medo de uma mulher, no qual ela perseguiu os profetas do Senhor e matou a todos. Mas é coragem, a fé. Se aconteceu com ele, é certo que vai acontecer comigo e com você. Nós temos que ter entendimento que nós somos seres humanos, nós somos feitos de carne e osso. Isso aconteceu com o Senhor Jesus no momento que ele diz ao teu Pai, Pai, nosso Criador: aparta-te de mim este cálice. Quanto de nós não nos sentimos desta forma, pedindo a Deus a morte, pedindo a Deus que nos tire deste mundo? Você está entregando seus pontos para quê? Está desistindo de viver? Nós temos que ter sonho, mas esta hipnose coletiva, onde muitos sofrem por esses problemas, tais problemas, que traz problemas de saúde, que te leva a perecer. As pessoas que se encontram nesse estágio estão envolvidas por trevas, aonde a venda espiritual está cegando o entendimento de que há uma saída para a sua vida, e esta saída é o Senhor Jesus. Esta saída é você ter entendimento da palavra. E quando você começa a buscar, o inimigo se levanta fortemente, mas Deus está contigo. Deus está presente na nossa vida a todo instante. Ele quer que nós venhamos a buscar a Ele de corpo e alma. Mas o sistema está batendo forte, onde a necessidade do homem hoje em dia é o dinheiro. A necessidade do homem nos dias de hoje é buscar primeiro as coisas da terra, fama, buscar reconhecimento humano, buscar aquela avareza, que a Bíblia vai dizer que essas coisas não nos levam à salvação. Nós temos que buscar o tesouro que está no céu. Nós temos que buscar o nosso galardão. Preste atenção nos sinais. Sinais estes que a hipnose coletiva coloca em nós. Nós vivemos uma vida no automático. Aquela sensação daquela rotina, todo dia mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Isso nos traz a fadiga de estar vivendo, de estar trabalhando. Muitas das vezes nós rejeitamos aquelas pessoas mais próximas que querem o nosso bem, fazendo com que nós afastamos dela. Não discernem o certo do errado. Muita gente não tem esse entendimento do que é certo e do que é errado. Estão com a mente
cauterizadas. Já falei que antes. Ser influenciado facilmente, isso acontece demais, gente. Acontece demais. Tanto nas redes sociais, como também na nossa vida. Muitas das vezes nós somos influenciados, por isso tem aquele ditado que diz com quem tu anda que eu te direi quem tu és. Tem um ditado que eu ouvi há tempos atrás, que eu comecei a analisar determinadas coisas em minha vida, onde uma pessoa disse para mim: nós somos produtos do meio. Se você convive com pessoas que professam a fé no Senhor Jesus Cristo, é certo que você também estará fazendo a mesma coisa, porque você vai se assemelhar a tais pessoas que buscam o Senhor. Se você vive e convive com pessoas próximas a você, que gostam de futebol, por exemplo, onde só fala sobre futebol, você vai ser a mesma coisa, você vai ter entendimento de tudo aquilo que você gosta, você vai tomar parte disso para si, vai fazer parte de você, que no qual você vai ter a sabedoria em falar em nomes de jogadores, times e campeonatos passados, um momento de um gol bonito, você vai lembrar com exatidão. Você está convivendo com pessoas que gostam de fazer tais coisas. Se você anda com pessoas que gostam de estudar, você vai querer estudar. Se você anda com pessoas que gostam de trabalhar, ganhar dinheiro, juntar, você vai ser assim também. Então vejamos que quando esse ditado é dito, diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és, nós podemos entender que quando nós se ajuntamos, nós fazemos a semelhança daquilo que anda conosco. Por isso Paulo ele diz: sejam meus imitadores conforme eu sou de Cristo. Eu fico imaginando, sabe o que? Para Paulo dizer uma frase dessa, ele tem que estar muito alicerçado com o Senhor. E ele respirava o Senhor Jesus Cristo, pois ele vivia somente para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós devemos ter o entendimento, pois a nossa vida é uma vida de adoração ao Senhor. Muitas das vezes eu vou para o culto, onde eu vejo pastores pedindo para que glorifiquem a Deus. Eu esqueci qual palavra que diz que essa petição na Bíblia tem pessoas pedindo para adorar ao Senhor. Então, se está na Bíblia, é certo que nós também podemos dizer. Mas eu acho algo interessante que Deus, Ele amou o mundo primeiro, deu seu Filho unigênito para que todos eles que creem não pereçam, mas tenham vida eterna. E agora pastores estão pedindo que adore ao Senhor, como se Deus quisesse que alguém pedisse para mendigar, como se Deus estivesse mendigando a sua glorificação. Vejamos que Deus, sem você, sem mim, Ele é Deus. E nós, sem Deus, nós não somos nada. Ou seja, quem está mendigando aqui é a humanidade. Ela necessita do Senhor, nosso Deus, em nossa vida. Eu necessito do Senhor, meu Deus, na minha vida. Eu necessito de Jesus. Pois eu sou carente da graça do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus não. Espírito Santo e Deus Jeová não. Se eu adorar como não adorar, Ele é Deus da mesma forma. Se eu buscar e não buscar, Ele é Deus da mesma forma. Mas o inimigo, ele sabe que se ele colocar na minha mente a preguiça para não buscar o Senhor, o meu lugar não vai ser um lugar que eu estarei gostando de estar. Se você não entender
que você precisa e necessita de Jesus, o seu lugar não vai ser um lugar de agrado, vai ser um lugar que você estará com rangeiros de dentes, e dores, prantos e choros. A Bíblia nos fala isso, ela nos mostra isso. A pessoa que ela está com a mente entenebrecida, ela não tem sede de Deus, não quer buscar, não quer fazer parte. Observo muitas das vezes o pessoal passando nas ruas, batendo as portas, e muitas das vezes a porta não se abre. A obra bonita é esta, onde as testemunhas de Jeová fazem, que estão indo de encontro àquela ovelha que está perdida. Está indo de encontro àquela alma que poderia dar ouvidos àquela palavra, pois aquela palavra vem do Espírito Santo para dizer que você precisa se render aos pés de Jesus para a salvação. Mas as pessoas não querem. Pessoas em praça pública pregando a palavra do Senhor, nem sequer olham para o rosto daquele pregador. Assim são nas grandes cidades, em ônibus, nos trens, nos viadutos. A palavra de Deus está sendo pregada a todo instante, a todo lugar. Pois aquele que tem entendimento e sabe da sua obrigação, ele faz. Mas aquele que não tem entendimento, estão tapando os ouvidos para não ouvir a voz do Espírito Santo, que isto é um pecado. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento, porque não quer buscar ao Senhor. Igrejas, muitas das vezes, no estudo dominical, o pastor, ele durante a semana, ele escolhe um texto bíblico para poder estar explicando mais minuciosamente, onde abre espaço para que as pessoas venham fazer perguntas no momento que tem alguma dúvida, pois na hora do culto é somente ouvir e adorar a Deus, mas no estudo você vai, além de ouvir, você vai poder conversar com o pastor e perguntar algo que vier na sua mente sobre a dúvida daquilo que está sendo dito. A oportunidade de nós aprendermos. A igreja nos dias de culto, muitas das vezes, dependendo de algumas igrejas, está cheia. Mas no estudo dominical, poucas almas estão querendo saber da palavra para entendimento, estudar a palavra do Senhor. Muita gente vai para a igreja, senta, sem propósito, sempre digo. Nas igrejas, quando eu prego, mesmo assim também digo aqui também, que quando nós saímos de nossa casa, do nosso lar, nós já temos que sair com propósito. Coloque a sua tristeza, sua frustração nas mãos do Senhor. Peça a Ele a resposta. Você vai para a igreja. Se você quer agradecer, agradeça com alegria. E peça a Deus também, Senhor, você recebeu a minha adoração na minha casa? Pergunta a Ele que Ele vai te falar no momento do culto. Mas as pessoas perecem por não querer saber do conhecimento da palavra de Deus. Gostaria que os irmãos pudessem estar abrindo agora sua Bíblia aqui pertinho, espere. Efésios capítulo 5, versículo 14, que vai dizer, né? Por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios,
mas como sábios. Nécio significa ignorante. Não ande como os ignorantes, mas como sábios. Muita gente não quer andar como sábio, prefere andar na ignorância, de achar que é melhor do que os outros, de achar que é a última cereja do bolo. Assim em todos os lugares, no seu trabalho, na sua família, na sua amizade e dentro das igrejas. Infelizmente acontece isso. Agora vejamos aqui, em Lucas 19, capítulo 1, vai falar sobre um homem publicano que entendeu, ele viu e conheceu a Jesus. Estamos falando de Zaqueu. Capítulo 9, versículo 1 vai dizer: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu em uma figueira brava, para ver, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Irmãos, se vocês analisarem esse texto, pedindo entendimento ao Espírito Santo, eu tenho a certeza absoluta que você na sua casa vai dar um glória, que você estará berrando, dando glória ao Senhor pelo esse entendimento. Mas se você não ter esse entendimento, vou te explicar agora. Zaqueu, publicano, cobrador de impostos, pelo qual os judeus tinham raiva, tinham ódio, tinha repulsa por aquele homem que no qual vivia em sua avareza. Ele era rico, vivia na sua avareza, onde o dinheiro falava mais alto em sua vida, onde a vontade de cada vez ter mais, e mesmo assim prejudicando aos outros, não se importava se as pessoas iriam morrer, mas o que ele queria era ter a oportunidade de ganhar aquilo que a pessoa tinha, cobrando juros altíssimos, pelo qual era um agiota. Zaqueu era um homem que ele vivia para Mamon, o Deus do dinheiro, em sua avareza, onde não amava o próximo e também não amava o Senhor. Aquele homem que, se a gente for parar para pensar, naquela época, um tipo de homem desse, nos dias de hoje, seria rejeitado por muita gente. Mas como eu disse, que as coisas do mal estão se tornando normais. Hoje em dia nós vemos pessoas que têm esse tipo de ganho. Não sou contra. Cada um no seu quadrado. Mas a palavra de Deus vai dizer que isso é um pecado. A palavra do Senhor vai dizer que isso não vai te levar para a salvação. Porque aquele homem, quando ele viu a Jesus, ele conheceu a Jesus, ele sentiu vontade de ir para a presença. O Senhor Jesus virou, viu ele no alto daquela árvore, os outros falam que tem espinho, eu não sei, porque eu não conheço, mas ele subiu em cima de uma árvore para poder ver Jesus por causa da sua estatura, que era baixa, e a multidão atrapalhava. Vejamos que o Senhor Jesus, ele diz: Zaqueu, desça depressa, porque hoje convém eu pousar na sua casa. Jesus está dizendo que a partir do momento que você tem entendimento, que você busca, que você quer, hoje Ele estará pousando na sua casa, na sua vida, na sua consciência, na sua mente, que no qual estará se transformando a você em algo que é plausível aos olhos do Senhor. Mas muitas pessoas não querem, muitas pessoas estão rejeitando a palavra de Deus, estão rejeitando aquilo que é para a sua vida, que Deus colocou no projeto de salvação, que é a salvação da sua alma. As pessoas estão sendo hipnotizadas pela avareza,
pelo inimigo, colocando muitas coisas, preguiça na sua vida para que você não vá, para que você não busque. Ele quer que você pereça e morra no inferno. Quando Zaqueu, ele sentiu a vontade de ir, porque ele já ouviu a falar. A palavra de Deus, de repente, eu posso imaginar que já estava penetrando na mente do Zaqueu, que no qual ele entendeu que ele precisava de fazer algo diferente na sua vida. Eu preciso deste homem na minha vida, eu preciso desse Jesus, para poder eu ter a salvação, porque ele já começou a sentir, porque a venda dos seus olhos já começaram a cair. E ele teve a coragem de ir, subir naquela árvore espinhosa. Jesus, ele olha, no momento que ele andava, Jesus, ele olha, eu fico imaginando na minha mente, conforme você pode estar imaginando na sua, Jesus virando e dizendo assim: Zaqueu, desça depressa, porque hoje convém eu pousar na sua casa. E quando Jesus, versículo 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. Presta atenção, versículo 6, apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, com alegria. E vendo todos, olha só a multidão agora, e vendo todos isso a multidão murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Presta atenção naquilo que a multidão estava fazendo. Estava andando com Jesus, querendo a Jesus, querendo as bênçãos do Senhor Jesus. Mas no momento que ele vai na casa de um publicano, aquelas mesmas pessoas que estavam querendo a Jesus, dizendo: Rabi, Rabi, Senhor, Senhor, começou agora a falar mal daquilo que Jesus estava fazendo. É assim que acontece na minha e na sua vida. Quando Deus faz presença na sua vida, que no qual Ele começa a te transformar, começa a modificar a sua vida, o seu caráter, em algo melhor, que no qual o Senhor nosso Deus, Ele dá um sorriso, porque Ele vai trazer, nós vamos trazer alegria na presença do Senhor. Muitos irão fazer, sabe o que? Falar mal de você. Muitos irão jogar pedras, dizendo que você não é capaz, que você não é nada, que você é um pecador, que você é isso, que você é aquilo, porque o inimigo coloca isso na mente das pessoas. Hipnose coletiva. Vou chegar lá, vocês vão entender. Aquelas pessoas que muitas das vezes, dentro da igreja, diz: Senhor, Senhor, não entrará no reino dos céus. O próprio Senhor diz na palavra que está escrito: cabe a você procurar. Muitos que estão dentro da igreja, se achando o maioral, com sua mente cauterizada, achando que a última cereja do bolo, eu prego mais, eu louvo mais, eu dizimo mais, eu busco mais do que aquele irmão, faço tudo que o pastor pede. Ele se acha o maior entre todos ali. E assim está sendo colocado na mente de muita gente que vai para a igreja e que no qual não deixa o Senhor Jesus entrar e pousar em sua casa. Pessoas essas estão sendo conduzidas ao inferno, fazendo com que outras pessoas sigam a eles para o inferno. Nos tempos de hoje, o que mais está acontecendo dentro das congregações? Pessoas estão sendo lançadas para fora da igreja, fora da congregação, fora da denominação,
pessoas vivendo na sua casa, na sua falta de entendimento, de consciência, entenebrecidos pela obscuridão que o inimigo vem colocando. Prefere estar dentro do seu lar do que ir buscar a Deus. A palavra do Senhor, se nós pegarmos vários textos a dizer, para que nós venhamos a se juntar e adorar ao Senhor. Pessoas hoje em dia estão indo para a igreja, mas o pastor tem que pedir que glorifiquem a Deus, dão glória. Tem uns que ainda diz, boca de ferro. Para que isso? A adoração ela tem que vir de dentro. A adoração ela tem que ser espontânea, a adoração tem que eu querer, eu tenho que sentir alegria. Mas o inimigo tem colocado nas mentes. Quando pastores começam a entender que tem que pedir que o irmão dê glória, o inimigo está colocando na mente de todas as pessoas, calem-se a boca porque o pastor vai pedir. Não, nós temos que glorificar o Senhor por livre e espontânea vontade. Quando o pastor ele pede para que você glorifique a Deus, dê glória para o Senhor, o inimigo está colocando na mente de cada um que vai na palavra, que vai na igreja para ouvir a palavra de Deus, que eles têm que se calar e esperar o momento que o pastor tem que dizer, glorifique ao Senhor. Irmãos, Zaqueu ele mudou sua mente. Sim, Zaqueu mudou sua mente. No momento em que ele viu a Jesus, que ele já ouvia falar de Jesus, então a mente dele já estava sendo moldada pelo Espírito Santo. Ele agora só precisava de ver. Ele precisava, naquele momento que ele viu, ele pôde sentir. Onde faz com que Jesus se vire e diz para ele, hoje convém eu pousar na sua casa. Será que o Senhor Jesus Cristo, se ele estivesse aqui nos dias de hoje, que quem está aqui conosco é o Espírito Santo, vamos colocar o Espírito Santo, será que o Espírito Santo, ele está dizendo para você, hoje convém eu pousar na sua casa? Será que você está convidando o Espírito Santo para ir na sua casa? Será que você convida o Espírito Santo para trazer o entendimento? Será que você está convidando o Senhor, nosso Deus, Jeová, o Criador, para que venha transformar, modificar a sua vida? Será que nós estamos dizendo ao Senhor Jesus, venha Senhor Jesus, eis-me aqui Senhor? Porque Zaqueu, no momento que ele subiu, ele quis dizer para o Senhor, eis-me aqui, conforme disse Isaías. Zaqueu mudou de atitude, que no qual ele era cobrador de impostos, mas ele passou a não mais cobrar impostos, mas ele disse a Jesus que iria ressarcir a cada um em dobro tudo aquilo que ele deu de prejuízo na vida de alguém. Olha só que mudança. Ele teve atitude, ele teve mudança, atitude essa de entender que ele precisava do Senhor Jesus. E assim ele mudou o seu coração. A Bíblia nos fala que o coração, se pudesse, arrancava e jogava fora. Se nós entendermos pela palavra do Senhor, o coração, ele faz com que nós venhamos a pensar. Porque o coração também, ele pensa. Sim, o coração pensa. Mas o coração, o que ele quer é as coisas da carne. O Espírito Santo, ele quer as coisas